Você já se perguntou por que certas dores parecem te seguir pela vida toda? Porque, mesmo sendo uma pessoa boa, generosa e de coração puro, você ainda enfrenta rejeições que cortam mais fundo do que deveria. E se eu te dissesse que essas rejeições não são acasos nem castigos, mas sim ferramentas divinas de lapidação? Que cada não que você recebeu, cada porta que se fechou na sua cara, cada vez que te fizeram sentir que você era demais ou de menos, estava, na verdade, te protegendo e te preparando para algo maior. Eu sei como é doloroso quando você oferece seu coração verdadeiro e recebe frieza em troca. Sei como machuca quando suas boas intenções são mal interpretadas, quando sua luz incomoda quem prefere viver na penumbra. Esses sentimentos são reais, são válidos, e se você está aqui é porque já viveu pelo menos algumas dessas experiências. Mas deixa eu te contar um segredo. Existe um tipo especial de alma que caminha por este mundo. São pessoas que carregam uma sensibilidade diferente, uma percepção mais aguçada, um chamado interno que não conseguem ignorar. E para essas almas, os escolhidos, a rejeição funciona de forma diferente. Ela não vem para destruir, vem para direcionar. Não vem para enfraquecer, vem para fortalecer. Hoje eu vou te mostrar as 8 rejeições mais profundas que os escolhidos enfrentam. E mais importante, como cada uma delas é na verdade um presente disfarçado, uma bênção que você ainda não aprendeu a reconhecer. Porque quando você entende o propósito sagrado por trás da dor, ela para de ser seu algoz e se torna sua professora. Se isso ressoa com você, se inscreva agora no canal para continuarmos essa jornada juntos. Porque você merece entender que sua sensibilidade não é fraqueza, sua intensidade não é defeito e sua diferença não é problema. São sinais de que você veio aqui com uma missão especial. Então, respira fundo, abre seu coração e vamos juntos descobrir por que essas rejeições, por mais dolorosas que sejam, são na verdade confirmações de que você está no caminho certo. Primeira rejeição, a rejeição da sua essência autêntica. A primeira e talvez mais devastadora rejeição que um escolhido enfrenta é quando sua essência mais pura é rejeitada. Não porque você fez algo errado, mas simplesmente por ser quem você é. Você já passou por isso? Aquele momento em que você se mostrou completamente verdadeiro, sem máscaras, sem jogos, sem tentar impressionar ninguém, e a resposta que recebeu foi frieza, distanciamento ou até mesmo crítica? Como se sua autenticidade fosse um incômodo, como se sua sinceridade fosse ingenuidade, como se sua pureza fosse fraqueza. Essa rejeição machuca de um jeito único porque atinge o núcleo do que você é. Não é sobre algo que você fez ou disse, é sobre sua energia, sua vibração, sua forma natural de existir no mundo. E o mais confuso é que muitas vezes essa rejeição vem justamente das pessoas que você mais queria que te compreendessem. Mas aqui está a verdade espiritual que poucos entendem. Quando alguém rejeita sua essência autêntica, não é sobre você, é sobre a incapacidade dessa pessoa de reconhecer a luz quando ela aparece. Sua autenticidade funciona como um espelho divino, refletindo tanto a beleza quanto as sombras não curadas do outro. E nem todo mundo está pronto para esse tipo de confronto consigo mesmo. Pensa assim, você já reparou como quando uma luz forte é acesa num quarto escuro, quem estava dormindo acorda incomodado? Sua essência autêntica é essa luz. Ela desperta, ela revela, ela convida para a verdade. E tem gente que prefere continuar no escuro a ter que lidar com aquilo que sua luz pode mostrar. Por isso, quando rejeitam sua essência, o universo está te dizendo: essa pessoa ainda não está no mesmo nível de consciência que você. Sua energia pura é preciosa demais para ser desperdiçada em quem não sabe valorizar. É uma proteção divina, disfarçada de rejeição.
Não se diminua para caber nos espaços apertados dos outros. Não apague sua luz para não incomodar quem escolheu viver na penumbra. Sua autenticidade é seu maior tesouro, e ela foi dada a você para iluminar o caminho. Primeiro o seu, depois de quem está pronto para caminhar junto. Escreva nos comentários: você já passou pela rejeição da sua essência autêntica? Como isso te afetou e o que você aprendeu com essa experiência? Sua história pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Segunda rejeição: a rejeição da sua sensibilidade profunda. A segunda rejeição que marca profundamente os escolhidos é quando sua sensibilidade é vista como defeito, como exagero, como algo que precisa ser consertado. Quantas vezes você já ouviu: você é sensível demais, você complica as coisas, não precisa sentir tanto assim? Como se sua capacidade de perceber as nuances da vida, de captar energias, de sentir além da superfície, fosse um problema a ser resolvido. Essa rejeição da sua sensibilidade é particularmente cruel porque ela ataca um dos seus maiores dons. Você não escolheu ser sensível, você nasceu assim. É parte da sua programação espiritual, da sua forma de navegar pelo mundo. Você sente a dor dos outros como se fosse sua. Percebe mentiras mesmo quando não são ditas. Capta a tristeza por trás do sorriso forçado. Mas em um mundo que valoriza a frieza, a indiferença e a superficialidade, sua sensibilidade é vista como inconveniente. As pessoas te fazem sentir como se houvesse algo errado com você por sentir tanto, por se importar tanto, por perceber tanto. A verdade é que sua sensibilidade não é fraqueza, é superpoder. Você foi equipado com uma antena espiritual mais refinada, porque sua missão exige isso. Como você poderia curar se não sentisse a dor? Como poderia consolar se não compreendesse o sofrimento? Como poderia guiar se não percebesse os caminhos ocultos? Sua sensibilidade te permite enxergar além do véu da ilusão. Enquanto outros veem apenas a superfície, você percebe as camadas profundas da existência. Isso é um privilégio espiritual, não um defeito de personalidade. Quando alguém rejeita sua sensibilidade, está rejeitando uma das formas mais puras de amor que existe neste mundo. Está dizendo não para a possibilidade de uma conexão mais profunda, mais verdadeira, mais transformadora. Não endureça seu coração para se encaixar nos padrões de um mundo insensível. Sua sensibilidade é sagrada. Ela é o canal através do qual o divino se manifesta em você. Proteja-a, honre-a, mas nunca se envergonhe dela. E se você está se conectando profundamente com esses sinais e quer entender ainda mais sobre o seu chamado como escolhido, eu tenho algo especial para você. Escrevi um livro digital chamado O Chamado dos Escolhidos, onde exploro em detalhes toda essa jornada de despertar e autodescoberta. É um guia completo para você entender não apenas essas rejeições, mas também como transformá-las em ferramentas de crescimento e elevação espiritual. O link para baixar está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É meu presente para você que está nessa caminhada de autoconhecimento. Agora, vamos continuar com as próximas rejeições. Terceira rejeição: a rejeição das suas palavras de verdade. Existe uma rejeição que os escolhidos conhecem bem. Quando você fala sua verdade mais profunda e é recebido com ceticismo, zombaria ou até mesmo hostilidade. Como se suas palavras fossem invenção, como se sua sabedoria fosse fantasia. Você já viveu isso? Aquele momento em que você compartilha algo que sabe lá no fundo da alma, não porque leu em algum lugar, mas porque viveu, sentiu, descobriu através da própria experiência. E as pessoas te olham como se você fosse ingênuo, iludido ou arrogante. Isso acontece porque as verdades que os escolhidos carregam não vêm dos livros convencionais ou das universidades tradicionais. Elas brotam da sabedoria da alma, da conexão direta com o divino, da capacidade de ler os sinais que o universo envia.
E esse tipo de conhecimento assusta quem ainda vive preso apenas ao mundo material. Quando você fala sobre propósito de vida, sobre energia, sobre sincronicidades, sobre o lado espiritual da existência, você está oferecendo pérolas a quem ainda não aprendeu a reconhecer seu valor. Não porque você seja superior, mas porque você já caminhou por territórios que outros ainda não exploraram. Essa rejeição das suas palavras de verdade é uma das mais frustrantes, porque você sabe que tem algo valioso para compartilhar. Não é sobre querer ter razão ou parecer inteligente, é sobre querer ajudar, sobre dividir descobertas que poderiam poupar outros de dores desnecessárias. Mas aqui está o que você precisa entender. Nem todo mundo está pronto para receber certas verdades. Algumas sementes só germinam quando o solo está preparado. Tuas palavras podem não fazer sentido hoje, mas ficam plantadas na consciência das pessoas até o momento certo de florescer. Continue falando sua verdade, mesmo quando não acreditam. Continue compartilhando sua sabedoria, mesmo quando a ignoram. Porque em algum lugar, alguém que precisa ouvir exatamente aquilo que você tem a dizer está escutando. E para essa pessoa, suas palavras podem ser a chave que abre a porta da transformação. Não se cale para evitar rejeição. Sua verdade é um presente que você veio trazer ao mundo, e os que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Conte nos comentários. Qual verdade você carrega que as pessoas ao seu redor têm dificuldade de aceitar? Como você lida com a rejeição das suas palavras mais profundas? Vamos criar uma rede de apoio aqui nos comentários. Quarta rejeição, a rejeição do seu amor incondicional. Uma das rejeições mais dolorosas para um coração escolhido é quando seu amor incondicional é rejeitado, temido ou mal interpretado. Você oferece um amor puro, sem jogos, sem interesses ocultos, sem condições, e a pessoa foge como se isso fosse uma armadilha. Você conhece esse tipo de amor, não é? Aquele que não exige nada em troca, que não calcula, que não cobra. Um amor que você oferece simplesmente porque brota naturalmente do seu coração, como uma fonte que não pode parar de dar água cristalina. Mas em um mundo acostumado com relacionamentos baseados em troca, barganha e interesse, seu amor incondicional é visto como estranho, suspeito, até mesmo perigoso. As pessoas não sabem o que fazer com alguém que ama sem querer nada de volta. Elas ficam procurando a pegadinha, o interesse escondido, o que você realmente quer. E quando descobrem que você simplesmente ama, porque é da sua natureza amar, isso as desestabiliza completamente. Esse tipo de rejeição é especialmente devastador porque atinge sua essência mais pura. Você não está oferecendo interesse, obsessão ou necessidade. Você está oferecendo amor na sua forma mais elevada. E quando isso é rejeitado, a ferida vai fundo. Mas deixa eu te explicar por que isso acontece. Seu amor incondicional espelha para as pessoas o que elas nunca experimentaram, nem em si mesmas, nem vindas de outros. Ele mostra um padrão de amor tão elevado que faz com que todos os outros relacionamentos pareçam superficiais em comparação. E isso assusta. Quando você ama incondicionalmente, você está lembrando as pessoas do amor divino, do amor da fonte, do amor que elas receberam antes de encarnar neste mundo. E para almas que se esqueceram dessa pureza, esse lembrete pode ser perturbador demais. Sua capacidade de amar sem condições não é ingenuidade, é evolução espiritual. É um dos sinais mais claros de que você não é uma alma comum, mas sim alguém que já aprendeu lições que levam encarnações para serem compreendidas. Não endureça seu coração por causa das rejeições. Não pare de oferecer esse amor sagrado. Apenas aprenda a oferecê-lo a quem tem capacidade de recebê-lo sem medo. Porque quando seu amor incondicional encontra alguém que também aprendeu a amar nesse nível, acontece um milagre que cura gerações. Quinta rejeição.
A rejeição da sua visão de mundo expandida. Existe uma rejeição sutil, mas constante, que os escolhidos enfrentam, quando sua visão de mundo expandida é vista como fantasia, escapismo ou falta de realismo. Como se enxergar além do óbvio fosse defeito de caráter. Você já se sentiu assim? Como se vivesse em um mundo paralelo, onde você vê possibilidades, conexões, significados que os outros simplesmente não conseguem perceber. Onde você enxerga magia no cotidiano, propósito nos desafios, lições nas perdas, enquanto ao seu redor só há quem veja problemas, coincidências e injustiças. Essa diferença de percepção cria um abismo entre você e a maioria das pessoas. Quando você fala sobre sincronicidades, elas falam sobre sorte. Quando você vê aprendizado numa dificuldade, elas veem apenas sofrimento. Quando você percebe a interconexão de todas as coisas, elas veem apenas eventos isolados. E aí vem a rejeição. Você vive numa fantasia, precisa pisar na realidade. Nem tudo tem um significado especial. Como se sua capacidade de enxergar as camadas mais profundas da existência fosse imaturidade, como se sua consciência expandida fosse ingenuidade. Mas a verdade é que você não está vivendo numa fantasia. Você está vivendo numa realidade mais ampla. Sua consciência já se expandiu além das limitações da percepção comum. Você já despertou para dimensões da existência que outros ainda não acessaram. Essa visão expandida não é fuga da realidade, é mergulho na realidade mais profunda. Porque a realidade não é apenas o que os 5 sentidos captam. A realidade inclui as energias invisíveis, as conexões sutis, os padrões universais, os propósitos ocultos por trás dos eventos aparentemente casuais. Quando sua visão de mundo é rejeitada, é porque você está oferecendo um mapa de territórios que os outros ainda não exploraram. É como tentar descrever cores para quem só enxerga em preto e branco. Não porque sejam inferiores, mas porque ainda não desenvolveram essa capacidade. Não diminua sua visão para se encaixar na cegueira coletiva. Não apague sua capacidade de ver magia para parecer mais realista. Sua visão expandida é um dos seus maiores presentes para o mundo. É através dela que você pode mostrar caminhos que outros nem sabiam que existiam. Continue enxergando além. Continue percebendo as conexões invisíveis. Continue vendo propósito onde outros veem acaso. Porque sua visão expandida é a lanterna que pode iluminar o caminho para quem ainda caminha no escuro. Compartilhe nos comentários como é para você enxergar além do que a maioria das pessoas vê. Que tipo de conexões e significados você percebe que outros não conseguem. Sua perspectiva pode inspirar outros escolhidos. 6ª, rejeição. A rejeição da sua intensidade emocional. Uma das rejeições mais incompreendidas que os escolhidos enfrentam é quando sua intensidade emocional é vista como problema, como algo que precisa ser controlado, diminuído ou medicado. Como se sentir profundamente fosse doença. Você conhece essa intensidade, não é? Quando você sente alegria, é uma alegria que toma conta do corpo inteiro. Quando sente tristeza, é uma tristeza oceânica. Quando se emociona, é como se toda a sua alma vibrasse naquela frequência. Você não sabe sentir pela metade, ou sente tudo, ou não sente nada. Mas vivemos em um mundo que tem medo da intensidade, um mundo que prefere a mornidão emocional, o meio-termo, o não é para tanto. E quando você aparece com essa capacidade de sentir tudo amplificado, as pessoas se assustam. Te chamam de exagerado, dramático, desequilibrado. Essa rejeição da sua intensidade emocional é especialmente dolorosa porque ela ataca uma das suas características mais sagradas. Sua capacidade de sentir profundamente não é defeito. É como você foi programado para se conectar com as frequências mais elevadas da existência. Você sente tanto porque precisa sentir tanto.
Como você poderia ser um canal de cura se não sentisse a dor dos outros? Como poderia ser um transformador de energias se não captasse as vibrações ao seu redor? Como poderia ser um tradutor das emoções divinas se não tivesse essa capacidade amplificada de sentir? Sua intensidade emocional é seu radar espiritual. É através dela que você percebe o que está além da superfície, que capta os movimentos sutis da alma, que se conecta com as dimensões mais profundas da experiência humana. Quando alguém rejeita sua intensidade, está rejeitando a possibilidade de experimentar a vida em cores mais vibrantes. Está escolhendo a segurança da mediania ao invés da aventura da profundidade. Mas você não foi feito para ser mediano. Você foi feito para ser um amplificador de emoções, um catalisador de sentimentos, um despertador de corações adormecidos. Sua intensidade é o que te permite tocar as pessoas num nível que a superficialidade nunca alcança. Não se desculpe por sentir tanto. Não tente diminuir sua intensidade para caber nos padrões emocionais dos outros. Sua capacidade de sentir profundamente é um superpoder numa era de anestesia emocional. Apenas aprenda a canalizar essa intensidade de forma consciente. Use-a para criar, para curar, para transformar, mas nunca a negue ou a diminua, porque o mundo precisa da sua intensidade para lembrar como é viver com o coração verdadeiramente aberto. Sétima rejeição: a rejeição dos seus dons espirituais. Talvez uma das rejeições mais silenciosas e ao mesmo tempo mais impactantes seja quando seus dons espirituais naturais são negados, ridicularizados ou temidos, como se suas habilidades intuitivas fossem invenção da sua imaginação ou algo que deveria ser escondido. Você sabe do que eu estou falando, não é? Aquela capacidade que você tem de sentir coisas antes que aconteçam, de perceber energias nos ambientes, de ter sonhos que se revelam proféticos, de simplesmente saber coisas sem que ninguém tenha te contado. Esses dons que você carrega desde criança, mas que aprendeu a esconder porque as pessoas te olhavam estranho quando você os manifestava. Quantas vezes você já teve uma intuição forte sobre algo e foi ignorado só para depois descobrir que estava certo? Quantas vezes sentiu a energia pesada de algum lugar e te disseram que era imaginação sua? Quantas vezes captou informações através da sua sensibilidade e foi tratado como se fosse mentiroso ou fantasioso? Essa rejeição dos seus dons espirituais é uma das mais devastadoras, porque ela nega uma parte fundamental do que você é. Esses dons não são enfeites ou curiosidades. São ferramentas sagradas que você trouxe para esta encarnação para cumprir sua missão. A sociedade moderna, obcecada pelo materialismo e pela lógica racional, criou uma aversão a tudo que não pode ser medido, provado ou explicado pela ciência convencional, e seus dons espirituais, por natureza, transcendem essas limitações. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: você não imaginou esses dons. Eles são reais, são seus e têm um propósito sagrado. Você é um canal entre dimensões, uma ponte entre o visível e o invisível, um tradutor das linguagens sutis do universo. Quando alguém rejeita seus dons espirituais, está rejeitando a possibilidade de expandir sua própria consciência. Está escolhendo ficar preso numa realidade limitada, ao invés de se abrir para as infinitas possibilidades da existência. Não esconda seus dons para agradar mentes fechadas. Não negue suas habilidades para se encaixar num mundo que ainda não despertou para essas realidades. Seus dons espirituais são presentes divinos e você tem a responsabilidade sagrada de desenvolvê-los e usá-los para o bem. Encontre pessoas que reconheçam e honrem seus dons. Busque comunidades que compreendam essas habilidades. Desenvolva-se espiritualmente num ambiente que nutriga sua natureza intuitiva, ao invés de tentar sufocá-la.
Porque o mundo precisa dos seus dons espirituais, agora mais do que nunca. Numa era de confusão e desorientação, você é um farol que pode guiar outros através da sua conexão com as dimensões mais elevadas da existência. Me conta nos comentários, quais dons espirituais você possui que as pessoas ao seu redor têm dificuldade de compreender? Como você protege e desenvolve essas habilidades? Vamos formar uma comunidade de apoio mútuo aqui. 8ª, rejeição. A rejeição do seu propósito de vida. A 8ª e última rejeição, e talvez a mais profunda de todas, é quando seu propósito de vida é rejeitado, incompreendido ou minimizado. Quando as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar a importância da sua missão ou tentam te convencer de que você está perdendo tempo com bobagens. Você já sentiu isso? Aquela clareza interna sobre o que você veio fazer neste mundo, aquela certeza sobre sua missão. Mas quando tenta compartilhar ou viver esse propósito, você encontra resistência, ceticismo ou até mesmo sabotagem daqueles que deveriam te apoiar. Pode ser que seu propósito seja curar através da energia, ensinar sobre espiritualidade, ajudar as pessoas a se reconectarem com sua essência, criar arte que desperte consciências ou qualquer outra missão que transcenda os padrões convencionais de sucesso que a sociedade impõe. E aí vem a rejeição. Isso não dá dinheiro. Você precisa ser mais realista. Para que serve isso? Você está perdendo tempo. Ninguém vai levar isso a sério. Como se seu propósito sagrado fosse capricho, como se sua missão espiritual fosse hobby, como se seu chamado divino fosse ilusão. Essa rejeição do seu propósito é a mais dolorosa, porque ela ataca o próprio motivo da sua existência. Não é apenas sobre o que você faz, é sobre por que você está aqui. É sobre a razão pela qual sua alma escolheu encarnar neste momento específico da história humana. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo. Não importa se os outros entendem ou aprovam seu propósito. O que importa é que ele é seu, é real e é sagrado. Você não veio aqui para cumprir as expectativas dos outros sobre o que deveria fazer da sua vida. Você veio para cumprir o contrato que sua alma fez antes de nascer. Seu propósito pode não fazer sentido para quem ainda vive preso aos padrões materiais de realização. Pode parecer insignificante para quem mede valor apenas pelo que é tangível. Mas para as almas que você veio tocar, para as vidas que você veio transformar, para a evolução que você veio catalisar, seu propósito é essencial. Quando seu propósito é rejeitado, o universo está te mostrando quem ainda não está alinhado com sua missão. É uma separação natural entre aqueles que fazem parte do seu caminho e aqueles que ainda não despertaram para essas realidades. Não abandone seu propósito para ganhar aprovação. Não diminua sua missão para se encaixar nas expectativas limitadas dos outros. Você veio aqui com uma tarefa específica e o mundo está esperando você cumpri-la. Mesmo que tenha que caminhar sozinho por um tempo, mesmo que tenha que enfrentar incompreensão, continue seguindo seu chamado. Porque quando você está alinhado com seu propósito verdadeiro, o universo conspira a seu favor e as pessoas certas aparecem para apoiar sua missão. Chegamos ao final desta jornada pelas 8 rejeições mais profundas que os escolhidos enfrentam. E espero que agora você possa olhar para suas próprias experiências de dor com olhos diferentes. Cada rejeição que você viveu, cada não que recebeu, cada vez que se sentiu incompreendido ou inadequado, não foram acasos cruéis do destino. Foram lapidações divinas, foram separações sagradas, foram proteções celestiais disfarçadas de rejeição. Você não foi rejeitado porque tinha algo errado. Você foi separado porque tinha algo especial. Suas dores não foram punições, foram preparações. Suas rejeições não foram finais, foram redirecionamentos para onde você realmente pertence. Hoje,
Quero que você olhe no espelho e se reconheça pelo que realmente é, um espírito raro numa jornada extraordinária. Alguém que veio aqui não para se encaixar, mas para transformar. Não para agradar a todos, mas para despertar os que estão prontos. Suas rejeições foram suas professoras mais severas, mas também as mais sábias. Elas te ensinaram discernimento, te fortaleceram por dentro, te mostraram seu próprio valor quando ninguém mais conseguia enxergá-lo. E agora que você compreende o propósito sagrado por trás de cada rejeição, você pode parar de se diminuir para caber em espaços que nunca foram seus. Pode parar de implorar a aprovação de quem ainda não tem olhos para ver sua luz. Pode parar de se desculpar por ser intenso, sensível, diferente, porque diferente é o que você veio ser. Especial é o que você sempre foi. E escolhido é o que você é. Não importa quantas vezes te fizeram acreditar no contrário. Sua jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Porque agora que você entende o propósito das suas rejeições, pode começar a atrair as aceitações verdadeiras. Agora que você reconhece seu valor, pode começar a encontrar quem também o reconhece. Se você sentiu esse chamado profundo durante nossa conversa e quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Ele pode te ajudar a entender completamente seu propósito e a navegar por essa caminhada com mais clareza e confiança. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se inscreva no canal se ainda não fez. Deixe seu like para ajudar essa mensagem a alcançar outros corações que precisam ouvir isso e compartilhe nos comentários qual dessas rejeições mais tocou seu coração. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para entender a própria jornada. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Somos uma família de almas despertas espalhadas pelo mundo. E cada vez que um de nós se reconhece, toda a família se fortalece. Você é amado, você é necessário, você é exatamente quem deveria ser. E suas rejeições, por mais dolorosas que tenham sido, foram os cinzéis que esculpiram a obra-prima que você se tornou. Continue brilhando. O mundo precisa da sua luz.